Sua Bíblia, Colossenses capítulo. Abre em Colossenses, não preocupa um capítulo não, que são 3. Colossenses, lá no primeiro. Quero ler 3 passagens nessa epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses 1, o verso 11. Paulo vem dizendo que está orando pela igreja e ele chega no versículo 11 dizendo o seguinte: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. O capítulo 2, eu quero pegar os versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7. Como, pois, recebesse o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. No capítulo 3, eu quero ler os versículos 12, capítulo 3, versículos 12. Vamos até o 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí no capítulo 4, cadê o versículo 6? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. Lendo, meus irmãos, esta carta, mas antes louvando a Deus pela presença do Valteni e família, que voltando de Teresina escolheu a sede para congregar. Deus abençoe, Josué e Falcão, demais visitantes, sempre bem-vindos aqui em nome do Senhor. Lendo essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a gente descobre que não foi exatamente Paulo quem fundou esta igreja, mas ele tinha um amor muito grande por esse povo, e ele estava sempre presente ali em espírito. E através dessa epístola, ele se fez mais presente no dia da igreja lá, no dia a dia da igreja. E claro que em cada capítulo desse, você tem que extrair algo que é o cerne do ensinamento de Paulo. Muitas verdades são ensinadas aqui por Paulo em 4 capítulos. Mas eu peguei aqui alguns pontos para, de forma resumida, falar com a igreja, algo que eu acho que são princípios muito interessantes para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia da nossa caminhada. No capítulo 1, Paulo fala da sua alegria, satisfação, quando ele ouviu falar da fé extraordinária daquele povo. Como eles receberam com muita alegria o Evangelho, e entenderam a pregação do Evangelho, e ele dizia: eu oro sempre por vocês. Embora não estando aí, estou sempre orando.
por vocês, para que vocês mantenham esse modelo de fé que vocês abraçaram. Mas Paulo, como não só aqui, mas sempre nos seus ensinamentos, ele ensina a verdade aos Colossenses aqui, quando ele termina praticamente o modelo de oração que ele fazia, as citações das teses que ele defendia diante de Deus em favor da igreja. Ele fala: eu oro para que vocês tenham força, tenham graça para enfrentar as dificuldades. Paulo não orava exatamente para ninguém se ver livre de dificuldades, de lutas, de problemas na vida, porque ele entendia que isso faz parte da vida cristã. Ninguém mais do que Paulo passou por muitas dificuldades, por perseguições, aflições, flagelos mesmo, luta espiritual, sofrimento físico, toda forma que alguém possa ser perseguido pelo Evangelho, Paulo passou por isso. E agora, escrevendo àquela igreja, ele diz: olha, gente, eu oro por vocês, não é para vocês ficarem livres de dificuldades, de problemas não, mas eu oro para que Deus dê graça para vocês, força para vocês conviver com o problema, com a luta que é própria da vida, própria do dia a dia. Até penso que Paulo aprendeu esse princípio quando passou por aquela dificuldade do espinho na carne, que ele orou a Deus 3 vezes, pedindo exatamente para ficar livre do espinho, quer dizer, para não ter dor, não ter sofrimento, não ter tribulação. Mas ele ouviu de Deus dizendo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele aprendeu um princípio ali dizendo: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas lutas pelo Evangelho, nas perseguições pelo Evangelho, porque quando estou fraco, estou forte, aí que eu sou forte. E para sempre ele aprendeu esse princípio, que nós devemos ter essa postura diante de Deus, não é de sempre estar orando a Deus para a gente ficar livre de um problema, de uma dificuldade. Nós temos que pedir a graça de Deus, ou para conviver, ou para superar aquele problema na luta constante da vida cristã. Deus não promete coisa diferente. Então, ao invés de você orar, porque ninguém, a maioria das pessoas não chega em você e pede oração: pastor, ora, porque eu estou passando uma dificuldade, uma luta muito grande, ora para que eu tenha força, tenha graça. Ore para esse problema desaparecer, ore para essa luta ir embora. Eu mereço ficar livre desse problema. A gente faz isso muito. Mas o princípio que Paulo ensina para nós aqui é que a nossa oração tem que ser pedir graça, glória, força, poder, ser corroborados, da graça e do poder de Deus, para poder enfrentar, conviver, passar pelo problema, passar pela luta. Deus não vai tirar isso de nós. Deus não tem prazer no sofrimento da gente. Ele não quer exatamente que você esteja lá naquela batalha, naquela luta, naquela aflição, mas Ele deixa a gente lá, porque Ele sabe que é ali que nós vamos crescer, ali que nós vamos nos agigantar, ali que eu adquiro experiência. Deus não poupa a gente certas lutas, porque Ele sabe o resultado bom lá na frente. Daí, a minha graça te basta. Não vou tirar o problema, mas vou te dar graça, autoridade, poder, força, e você vai passar por esta aí. Não é que eu tirei o problema, porque vocês sabem que as pessoas não criam musculatura espiritual se não passar pela guerra, pela luta, pela batalha. Deus sabe disso. Isso é a mesma coisa com o filho da gente, com qualquer pessoa, que você, por dó, por misericórdia, por amor, não é? Meu filho não precisa trabalhar não, eu trabalho por você, pode ficar dormindo, não é? Você não tem que ir à luta não, deixa que eu vou por você. Você está fazendo um bem ou um mal para ele? Um mal. E Deus não faz mal para a gente, Ele só faz bem. Quando Jesus orou na oração sacerdotal, pedindo em favor de todos nós, Ele falou: não te peço que os tires do mundo. Quer dizer, não peço que vocês tirem da luta não, né? No mundo tereis
aflições. Não te peço, ó Pai, que os tires do mundo. E quanta gente está orando, Jesus, vem logo, eu não aguento mais essa luta. Está errado. Tem que desejar a volta de Jesus pela glória que será a volta dele, pela alegria do arrebatamento, pelo momento de entrar no céu cantando. Mas não é igual o sujeito que fez a música aí, pare o mundo que eu quero descer, que eu não aguento mais. Tem isso não. Não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. No mundo tem maligno, né? Mas que os livre do maligno. Paulo orava pelos santos lá em Colossos, aquela cidade, aquela região toda, dizendo: dê graça a esse povo, força, autoridade, para que eles possam passar pela prova, chegar lá na frente e ter a grande experiência. Sempre Deus age dessa forma. Então, quando alguém chegar, pastor, estou passando uma grande luta, ore para essa luta acabar. Vai dizer, irmão, eu não vou orar para a luta acabar, eu vou orar para você ter força, graça, para vencer essa luta. Você vai vencer. Porque senão o propósito da luta não vai chegar no seu ideal, né? No seu final. Deus permite. Deus não levou Israel diretamente para a terra prometida, porque aquele povo teria que ter um aprendizado no deserto, conhecer Deus como de fato eles conheceram, né? Ter aquelas experiências que eles tiveram com o Senhor. Porque que gratidão eles teriam? Que experiência você tem para ajudar outras pessoas que está vivendo uma luta que você já passou por ela e venceu? Você tem caminhos para ajudar a pessoa. Às vezes eu penso o seguinte: a minha mãe está viva, graças a Deus, 88 anos, está lá me ouvindo, vai passar dos 100. Mas olha aqui, eu já fui em muitos velórios de filhos que perderam a mãe, e eu chego lá e abraço ele. Eu não posso falar, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando. Eu não sei. Eu sei de outras situações. Se alguém perder uma filha, um bebezinho aí, de 1 mês e pouco, eu posso chegar nele, eu sei que está passando porque eu já perdi. Posso te ajudar. Já passei essa luta, e eu sei o que é essa luta aí. E eu quero te mostrar caminhos pelos quais eu passei, para te ajudar. Eu não sei que conversa é essa de Tiago. Tendes grande gozo quando passares por muitas tribulações. É pedir demais, né? Para os crentes de hoje que não quer sofrer, não quer ter luta, problemas, está sempre abandonando a fé, falando mal de Deus, por qualquer coisinha. Tendes grande gozo quando passar por muitas tribulações, sabendo que o resultado disso lá na frente vai ser o fortalecer da sua fé e te dar experiência para ajudar outros que igualmente a você vão passar pelo mesmo caminho. Esse é um princípio. Eu oro a Deus sempre para que Deus dê graça para vocês. Dizia Paulo, né? Nesse primeiro capítulo aqui, quando ele fala o modelo de oração que ele fazia por aquela igreja. Esta é a visão de Paulo, é um princípio de oração ensinada pelo apóstolo Paulo. No capítulo 2, ele ensina a verdade aqui para os crentes, que nós precisamos estar atentos a isto. Dizendo, povo de Deus, santos do Senhor, vocês precisam ter a mesma postura de fé, desde a conversão até a maturidade. Como recebeste Jesus, assim permaneça nele. Do jeito que você, com alegria, com gozo, com felicidade, abraçou Jesus, vá a vida toda assim. Mas não é só com alegria. Nesse capítulo 2 aqui, ele fala dos perigos que os santos passam, enfrentam, para manter a fé.
para ficar de pé diante do Senhor. Então ele exorta aqui, desde a sua conversão a Cristo, até a vida madura de um crente, você tem que ter a mesma postura de firmeza espiritual. Não se deixar abalar por nada, não perturbar a sua convicção, não se deixar envolver por filosofias humanas, por doutrinas de homens e de demônios. Vocês precisam aprender a ter uma postura única. Aleluia. Pegar uma marcha, porque é muito ruim uma vida cheia de altos e baixos, né? Uma hora está correndo muito, outra hora está parado. Uma hora está muito alegre, outra hora está desviando. Outra hora está profetizando, outra hora está pecando. Ele exortou muito a igreja a não ter essa postura, essa conduta. De manhã você chega no crente, ele é uma pessoa. À tarde é a mesma, à noite é a mesma pessoa. O humor dele não altera no decorrer do dia. Está sempre alegre, né? Eu até citei para as irmãs aqui, me ocorre agora no simpósio. Eu não sei se tem algum parente aqui do pastor Manuel Bento. Tem alguma filha aí, alguém, genro? Parece que não tem ninguém, né? Esse povo parece que não é outro rumo aí. Mas ele morreu membro da igreja aqui. Pastor Manuel Bento, todas as vezes que alguém aproximava dele e perguntava, como que o senhor está? Ele dizia, melhor do que ontem. Podia passar 1 ano, 2, 3, como o senhor está? Melhor do que ontem. Mas tem gente que, né? Ontem estava bem melhor, passado foi bem melhor. Ô tempo bom, aquela assembleia antigamente. Ai, que culto, que glória. O povo cantava, pregava e o fogo descia. Ai, mais longe. Está ruim, irmão. Crente não pode viver de glória passada. Ele tem que olhar para lá e falar, foi bom mesmo. Ô tempo bom. Aquela assembleia, aqueles cultos, aqueles cantos. Ô tempo maravilhoso. Só que hoje tem que estar melhor, ué. Esse caminho é para frente. A irmã não fez o hino não, mas ela cantou o hino que alguém fez. A letra não é dela, ela não tem culpa disso. Estava lá em Porá, num congresso, a menina cantou lá. Mais ou menos assim. Onde está aquela igrejinha? Que a gente cantava e o fogo caía. E ficou um refrão assim, mais ou menos. Ela terminou, falei, irmã, quer saber mesmo? Ela ficou toda sem graça comigo. Eu sei que você não tem culpa, o hino não é o seu. Aquela igrejinha virou um igrejão, está aqui, ó. Cresceu, irmão. Você canta e o fogo tem que cair de novo, ó. Não tem? Não é possível que aquela igrejinha, fique a igrejinha o tempo todo, virou um igrejão. Quando eu converti aqui, era uma igrejinha, não era tão pequena, era 12 por 30, bem na esquina aqui, ó. Mas tem muita gente que quer aquela lá. Hoje a vacina não cabe. Eu quero agora fazer 2 ceias, umas 17, outras 19. Pode ser que não vai encher as duas, mas depois de 1 ano, 2 ou 3, enche os 2 momentos. Não é? Enche. Então, meu irmão, se a coisa está ruim, não é culpa do geral, é culpa, é sua. A culpa é sua. Crente tem que ter uma postura de firmeza, desde a conversão até a sua maturidade espiritual. Não se deixe ser enganado. Você é homem que tem revelação, mulher que tem visão de Deus, que conhece Bíblia, conhece a palavra. Não se deixe ser enganado, iludido por ninguém, nem por filosofias humanas, nem por doutrinas de demônios. Aqui no capítulo 12 ele fala exatamente desse perigo que a igreja corre do engano, né? Firmeza. Como é que se firma? Ele fala,
enraizados em Cristo. Enraizados. Tem gente que não cria raiz. Ele não vai ficar firme da conversão até a maturidade, não chega lá, porque vem o vento, derruba, vem a falsa doutrina e leva, vem o engano das filosofias humanas, gente que quer tapear o povo dentro da igreja, e ele não tem raiz. Vocês vêem muitas árvores caindo em Goiânia aí, porque não tem raiz, não tem profundidade. Qualquer vento leva. Paulo está dizendo aos Colossenses, aqui nesse capítulo aqui, assim como recebeste Jesus, fique firme, permaneça nele. Enraizados, mas não basta só ter raiz, e edificados. Tem que ir crescendo, né? Tem base, tem fundamento, então cresça, que o edifício vá se avolumando, vá se agigantando, vai aparecendo, vai crescendo. Isso é um processo natural. Como que você fica firme na fé com Cristo, enraizado e sobreedificados nele. Cada dia você vai crescendo um pouco mais na graça de Deus, na fé em Cristo, no poder de Deus, na revelação, no conhecimento, na alegria da fé, sempre para cima. Agora tem que ter base. É assim que ele ensina aqui no capítulo 2, esses versículos aqui, especialmente no versículo 6, 7, arraigados, sobreedificados e confirmados na fé, assim como fossem ensinados, abundando em ação de graça, tendo cuidado, aí ele vai, que ninguém vos faça presa sua, sutilezas. Satanás é muito sutil, mas tem muitos pregadores sutis também, tem muitas religiões sutis também. O irmão postou um texto de Chico Xavier, sei lá de quem foi, no Varões, fez, irmão, nunca mais repita isso. A filosofia é bonita, pá, joga lá. Que perigo, né, irmão? Se deixar levar por essas vãs filosofias, porque é bonito. O diabo não mostra uma cara feia de jeito nenhum. Firmados na fé, tal como aprendestes, sempre gratos, não se deixe enganar, não se deixe ser levado por ventos de doutrinas, não se deixe aprisionar por ideias, por conceitos que impedem a sua vitória final. Ele fala aqui, que impeça vocês de alcançar o prêmio eterno, a vitória, de chegar na maturidade. Isso é algo que eu tenho que extrair daqui, desse livro, desse versículo, desse capítulo que ele ensina aqui. Mas, no capítulo 3, ele fala de algo que é a nossa conduta no dia a dia. O versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, bondade, mansidão, paciência. Isso é o nosso dia a dia, é a rotina da vida cristã. Quando ele fala aqui em paciência ou longanimidade, é uma virtude que o crente precisa ter sempre. Sede, irmãos, paciente até a volta de Jesus. Pedro fala, na vossa paciência vocês possuem as vossas almas. Em Lamentações diz lá, se ele tardar, espera-o. Lá no 13:23, né? Se ele tardar, espera-o. Sede vós pacientes, como o lavrador o é. Espera o tempo certo, semeia a semente e aguarda a chuva. Com paciência ele faz isto, acreditando que a chuva vai chegar. Ele investe alto naquilo, até que ele receba o precioso fruto da terra, fruto da paciência que ele tem. Nós devemos ter essa postura aqui de paciência. Agora, não é a minha capacidade de esperar, mas de manter uma atitude positiva enquanto espero. Ele que espera impaciente, espera, mas não espera com esperança. Não é a capacidade que eu tenho de esperar,
mas a capacidade de manter uma atitude positiva enquanto eu espero. Não tem negócio de esmorecer, de descrer, como alguns zombadores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Não, eu sempre tenho uma atitude positiva, Ele voltará. Ele falou em profecia comigo que vai me abençoar, então eu tenho uma atitude positiva de saber esperar. Não é a minha capacidade de esperar, mas a capacidade de poder ter sempre uma atitude positiva enquanto eu espero, jamais desanimando, mas sempre sabendo esperar. E ele ensina algo nesse capítulo ainda, que eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Sede a paz de Cristo, o juiz, o árbitro. Você já entendeu esse versículo? O crente no dia a dia, irmão, ele precisa saber se conduzir. O que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. E ele coloca aqui: sede a paz de Cristo, o árbitro, o juiz. O juiz, por exemplo, que apita um jogo de tênis ou de vôlei, ele que decide se a bola caiu dentro ou fora. É o juiz que diz: dentro, fora. Pô, briga, acha ruim. A bola passou a linha, né, do gol ou não passou, o juiz é que decide. Agora querem colocar a televisão lá, chama, passa um tempinho, não entrou. O que a Bíblia ensina aqui quando fala: sede a paz do juiz? É a paz que vai decidir. Irmão, se você se deixar levar pela paz de Cristo no seu coração, você não vai errar. Alguém fala: se dá prazer, faça. A Bíblia não ensina isso, não. Ela ensina: você tem paz, a paz de Cristo no seu coração. Você não perdeu a paz? Então está certo. Às vezes isso acontece. E tem pregadores aqui, itinerantes aqui, cantores, que muitas vezes eu faço uma agenda, um compromisso, e depois não tem paz com aquilo. Acho que eu não vou lá, não. Devo ir ou não devo? Eu tenho que sentir paz, velho. É igual pregador, você vai preparar hoje, gente, o que eu vou falar? Isso aqui, não. Até que você sente paz, né? Não, a mensagem é essa, pode falar. Fala que o Espírito Santo vai fazer a obra, não é? Mas se não tem paz, seja a paz o árbitro. Eu queria tanto comprar o carro, a casa, o vestido, a joia, comprar um sapato, comprar não sei o quê, a fazenda, comprar o avião, comprar... Mas eu não senti paz. Compra não, vai ter problema sério. Só porque eu tenho vontade de comprar, me deu uma vontade doida de comprar. Mas você sentiu paz para fazer isso? Não. Sentiu paz, a direção de Deus dizendo: não faça não. A paz não está no seu coração, a paz de Cristo não está aí não. Que desejo eu tenho de falar, de fazer alguma coisa, mas sentiu paz para fazer? Para viajar? Quantas vezes você programa uma viagem, depois você fica aquela luta, vou, não vou. Daqui a pouco você sente paz, né? Pode ir. Mas se eu tenho que perdurar, é melhor você cancelar. Vai não. Seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro, dentro ou fora. Acabou quando peca, não sente paz não, irmão. Você tem paz para pecar, para adulterar, para mentir, para roubar, para ir para o motel, para ir para boate, tem paz mesmo, a paz de Cristo está comigo. Está nada, a consciência está ardendo, você perde a alegria, perde a paz todinha. Então não vai não, o árbitro está dizendo: não vai, é pênalti, é pecado, não é bola fora, não entra não vai nessa não. Estou falando com um crente que é crente, né, que tem comunhão com Deus, né? Aí a consciência cauterizou, para ele tanto faz, tanto fez. Paulo está falando com um crente aqui, a igreja, os santos em Colossos, né? Com gente boa que ele estava falando. Não era gente perfeita não, porque perfeito não tem ninguém. Não espere marido perfeito, mulher perfeita, pastor perfeito, crente perfeito, homem perfeito, moça perfeita, adolescente perfeito, não tem isso. Todos nós somos humanos e temos imperfeições nossas. Aí você engana muito, né? Então você tem que saber que todo mundo que está em volta de você tem imperfeições.
Acho que Jesus não decepcionou com muita gente que já sabia, né? Ele já sabia. A paz de Cristo é que decide se algo que está em nossa vida está dentro ou fora, se é certo ou se é errado. Servo de Deus não é levado pelos seus instintos. Servo de Deus não faz a sua própria vontade, não faz o que tem vontade de fazer. Servo de Deus não faz o seu próprio desejo, ao contrário, ele segue o que a palavra de Deus diz. Meu instinto está dizendo, meu desejo é esse, minha vontade é esta. E isso é para outro tipo de gente. Servo de Deus segue a orientação da palavra, não faz o que acha que é certo, ele faz o que a palavra de Deus diz que é certo. Isso ele ensinou. Daí ele termina essa parte dizendo o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós. Porque aí você vai ter noção, né? Não é a minha vontade, não é o desejo, não é o meu instinto, não é o querer, não é o que eu acho que é certo ou não. A palavra de Cristo habita em mim. E habitar, irmão, é morar, não é? Habitar não é dar uma passadinha, não. Não é hoje eu estou cheio da palavra aqui, o pastor está falando, estou lembrando dos versículos aqui, está me vindo na mente, estou cheio, e amanhã está vazio. Então ela não habitou, ela foi lá, né, encheu e saiu. Não, habitar é morar. Por isso que aquele que habita nas esconderijos do Altíssimo tem que habitar, tem que morar, tem que residir, é lugar dela. Onde que é lugar da palavra? A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, porque aí o juiz, rapaz, vai ter condição de indicar caminhos para nós, rumos para a gente. Mas no capítulo 4, para encerrar, ele fala aqui no capítulo 4, versículo 6. Já estou em Filipenses, mas não é Filipenses, é Colossenses. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você pensa, aqui é sobre a fala, né? Você pensa antes de falar? Se não pensar, você terá sérios problemas. O pastor Hernandes falou, e alguém já repetiu nesse púlpito aqui, coisa do livro dele, né? Está no livro dele. Um vendedor de garrafada, alguém procurou, estava muito ansioso, temperamental, sempre queria, respondia com muita bravata a todo mundo, brigava demais, falava demais, queria um remédio para aquilo. Eu tenho um remédio que 100%. Esse remédio, essa garrafada, você garante? Garanto. Isso aqui toma para você tranquilinho, não é? Tira ansiedade, nervosismo. O negócio está respondendo a mulher e todo mundo assim na bucha. Então tá bom, como é que funciona? Todas as vezes que você ficar meio irado, e se quiser dar uma resposta a alguém, para sua mulher, você toma um gole, enche o copo e enche a boca. Mas não engole não. Não engole não, fica ali um bom tempo, enquanto você aguentar. Funciona, esse remédio funciona. Veja aí que coisa, né? Ao passar um tempão aí, você pode engolir, que o remédio é muito bom. É que você, enquanto você está com ele na boca, você não está falando, a boca está travada, né? E aí passa a raiva também, os argumentos que você ia falar já foi embora.
Remédio, bom, essa garrafada. Acho que toda garrafada é assim mais ou menos, né? Você pensa antes de falar? A gente tem que orar, irmão, para Deus nos dar sabedoria. Sabedoria para quê? Para a gente falar as palavras certas. Para Deus te dar sempre as palavras certas, apropriadas, oportunas. Ore. Ore para que Deus te dê sabedoria para saber quando falar. Quando falar? Tem a hora certa. Tem hora que você dá uma palavra de correção para alguém que está precisando de uma palavra de edificação. Ele está precisando de uma palavra de ânimo, de edificação. Você dá uma palavra de correção para aquela pessoa. Na hora errada. Saber quando falar. É isso que ele ensina aqui, gente. Palavra temperada com sal. Temperada com sal. Não é mais nem menos, né? Agradável. A palavra seja sempre agradável. Você já viu gente que a palavra dele é sempre agradável? Toda vez que ele anda nos grupos, a palavra dele é agradável. É para edificação. Ele escreve alguma coisa, é uma coisa agradável, é bom de se ler. E a hora que alguém me mostra um texto, na primeira frase, eu não estou tendo tempo, não. Uma palavra desagradável, né, irmão? Uma palavra desagradável. Está errado, porque Paulo está dizendo aqui, a palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Orar para saber quando falar. Lá em Provérbios 28, uma coisa assim, diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita no seu tempo, na sua hora certa. Tem a hora certa. Até a verdade, irmão. Não, a verdade tem que ser dita, doa quem doer, a qualquer hora. Não é assim, não. A Bíblia diz que a verdade tem que ser falada em amor. Tem a hora certa de falar as coisas. Tem coisa que você não fala no púlpito dessa igreja. Tem um ambiente próprio para a gente falar, né? O fórum competente para você dizer algumas coisas. Se eu fosse falar tudo que eu tenho vontade de falar nesse púlpito aqui, vocês me tiravam do pastorado rapidamente, mas eu vigio, né, irmão? É para não ser transferido daqui, né? Mas tem pastor que não vigia, chega e fala, né? E aí vem um atropelo, irmão, não para em lugar nenhum. Sabedoria para falar as palavras certas, na hora certa, e saber com quem falar também, né? Saber com quem falar, para quem você está dirigindo. Então a palavra nossa tem que ser aquilo que Paulo ensina e Pedro ensina. Linguagem, vocabulário, são, sadio e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tem nenhum mal que dizer de nós. Um palavreado, uma linguagem própria, irmão, uma linguagem que não é sadia, o diabo pega aquilo, né? Ele não se envergonha, ele vai envergonhar a gente, porque ele vai jogar aqui na cara da gente. Às vezes uma linguagem própria não é sadia, o inimigo pega aquilo e fica guardando. Na hora certa ele vai lançar aquilo. Agora não, quando você tem linguagem sã e irrepreensível, o adversário se envergonha, não tem nenhum mal que dizer de vocês. Outro dia um pastor lá no corredor ali, eu conto isso para a igreja, porque é experiência, né? Ele falou: pastor, o senhor pode acreditar, eu sou um defensor do senhor. Eu falei: irmão, eu estou precisando de defesa, eu estou ruim demais, já. Ele ficou muito sem graça. Eu estou precisando de defensor. O que é que eu estou fazendo de errado? Quem tem de advogado de defesa é quem pratica um crime. O que é que eu fiz? Você é meu defensor? Não, você sabe, muita gente fala. Não, falar eu sei que fala. Quer saber se está falando uma coisa certa, consistente. Não é? Falar, você não se defender, não, porque deixa que fala mesmo. O dia que eu precisar de advogado de defesa, eu tô errado demais, velho.
Hã? A minha defesa tem que ser a minha vida, meu testemunho, minha postura. Agora, se eu faço um negócio e a pessoa acha que eu estou errado, ele acha que eu estou errado, né? No conceito dele. Eu apoio o Íris e quer que apoie o Vanderlan, apoio o Vanderlan, sempre vai achar que eu estou errado. Aí você me defender, não, o pastor tomou uma postura que ele tomou, não é? Porque teve a paixão, vai dominar. Mas eu errei? Não, eu não errei. Véio. Então, meu irmão, quando você está vendo de defender aí, não precisa defender, não. Amigo fala bem de você mesmo. Mas inimigo vai falar sempre mal. Você não tem nada, ele inventa. Não é? Ele inventa. Quem gosta de mim vai dizer, pastor, ele pegou uma palavra maravilhosa na terça-feira. Quem não gosta, pelo amor de Deus. Fazer o quê? Não tem jeito, isso não tem conserto. Agora, eu tenho convicção de que da minha limitação eu falo a palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixa de ouvir, gostando ou não gostando. Isso aí é outro problema. Agora, use a linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tem nenhum mal que dizer de nós. E Pedro recomendou, gente, tem uma postura firme, de crente, cristão assim, para que ninguém tenha nada a dizer mal de vocês. Que ninguém seja chamado de ladrão, de malfeitor, de corrupto, de desonesto. Agora, se é perseguido pela fé, que vocês ostentam, então dá glória a Deus, né? Porque é pela fé, é pelo seu ministério. Aí sim. E diz mais a palavra de Deus: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Vai edificar? Eu falo. Não vai, eu não falo. Quantas vezes em convenções, em reunião de mesa e de liderança, aí alguém, pastor, levanta e fala. Falar o quê, irmão? Eu não tenho nenhuma palavra para edificar aqui, não. Mas eu vou ficar aí calado mesmo. Só palavra que promova a edificação. Isso é sobre fala, né? Você faz isto? Aliás, a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Da boca de um crente, irmão, não pode ser uma fonte que jorra água doce e salgada. Não. Se a boca fala, o coração está cheio. Se o seu coração, a palavra habita nele, só vai sair coisas boas. O homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas más. Paulo deu uma doutrina forte aqui para os colossenses. E eu não estou amenizando, estou até potencializando o ensino de Paulo aqui. Aleluia. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, que é um trabalho meu, é seu, é de todos os obreiros aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Da conversão à maturidade, você precisa ter uma postura de fé, enraizado e crescendo cada vez mais em Cristo Jesus. É assim que vai. Você pode ficar em pé comigo? Depois o Eliseu vai cantar com os meninos lá, com o Josué, a saudade do sertão lá, né? Mas vamos cantar agora a saudade do céu aqui agora. Aleluia, nessa oração. Vocês podem orar comigo agora, pedindo isso que Paulo pediu. Senhor, dê graça a esse povo, força, para a gente lutar e vencer. Não é ficar livre da luta, não, porque a luta veio, porque Deus permitiu, porque Ele sabe o resultado bom para mim e para você. Fácil não é, por isso que Ele fala, tem que orar, gente, tem que pedir força, graça de Deus. E você vai ouvir a voz que Paulo ouviu: Paulo, a minha graça te basta. E eu não vou tirar o espinho, não, mas vou dar uma graça para você triunfar sobre esses espinhos da vida. Você pode começar a orar esta oração. Nosso Deus e nosso Pai,
ó Deus, aleluia, aleluia. Levante suas mãos, adore a Deus, adore a Deus. Senhor, que eu esteja no centro da tua vontade. Eu quero receber a tua palavra dia a dia. Eu quero que ela habite abundantemente no meu coração, na minha vida, porque é ela que me faz crescer, frutificar e me tornar mais do que vencedor. Não é a palavra fora, é a palavra que o Senhor colocou no coração. Porei a minha lei no seu coração, as escreverei nas tábuas do seu coração. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. E antes dos avisos aqui, vamos mais um louvor, aproveitando aí, fala com o Josué, pastor Eliseu.